E se eu te dissesse que existe uma versão da Bíblia que contém 81 livros ao invés dos 66 que conhecemos? E se eu te dissesse que nesses livros extras existem relatos detalhados sobre o que Jesus viveu entre os 12 e 30 anos de idade? Aqueles anos que permanecem um mistério absoluto nos evangelhos tradicionais. Nas montanhas da Etiópia, preservada por mais de 1500 anos em mosteiros isolados do mundo, existe uma tradição cristã que guarda segredos extraordinários. A Bíblia etíope, conhecida como Ge'ez, não apenas manteve textos que foram perdidos ou excluídos da tradição ocidental, mas também preservou narrativas completas sobre a juventude de Jesus que vão te deixar sem palavras. Hoje, você vai descobrir histórias que mudaram para sempre a forma como milhões de cristãos etíopes enxergam os anos formativos do jovem Jesus. Relatos de sabedoria precoce, de compaixão extraordinária, de momentos íntimos de oração e descobertas espirituais que nos fazem refletir sobre como se forma um líder espiritual. Prepare-se para uma jornada através de manuscritos antigos, tradições milenares e descobertas que revelam um lado completamente novo da história mais importante já contada. Você já se perguntou por que os evangelhos praticamente não mencionam nada sobre Jesus entre os 12 e 30 anos? É um período de 18 anos da vida de alguém que mudou o mundo. E temos apenas algumas linhas dizendo que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Para a maioria dos cristãos, esses são os anos perdidos de Jesus. Mas para os cristãos etíopes, esses anos nunca estiveram perdidos. Eles estavam preservados em uma tradição oral milenar que eventualmente foi registrada em manuscritos antigos, alguns datando do século IV. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das mais antigas do mundo. Segundo suas próprias tradições, o cristianismo chegou à Etiópia ainda no primeiro século, trazido pelo eunuco etíope mencionado no livro de Atos. Isolada geograficamente das disputas teológicas e políticas que moldaram o cristianismo ocidental, a Etiópia desenvolveu sua própria tradição cristã, preservando textos e histórias que em outros lugares foram perdidos ou deliberadamente excluídos. O que torna esses relatos ainda mais fascinantes é que eles não contradizem os evangelhos tradicionais. Eles os complementam, preenchendo lacunas com histórias que mostram o desenvolvimento gradual da consciência divina de Jesus e sua preparação para o ministério público. Relato 1. Segundo os textos etíopes, aos 15 anos, Jesus já demonstrava uma sabedoria que impressionava até mesmo os rabinos mais experientes. Mas não era apenas conhecimento intelectual, era uma compreensão profunda da natureza humana e divina que se manifestava em momentos cotidianos. Uma das histórias mais tocantes fala sobre um dia em que Jesus estava ajudando José na oficina de carpintaria. Um comerciante rico chegou exigindo que José consertasse urgentemente uma mesa cara, ameaçando não pagar se não fosse feito imediatamente. José, um homem simples e honesto, ficou nervoso com a pressão. Jesus, que estava observando em silêncio, se aproximou do comerciante e disse: Senhor, vejo que está preocupado com sua mesa, mas percebo também que está preocupado com algo muito maior. Sua angústia não vem da madeira quebrada, mas do coração ferido. O comerciante, surpreso pela percepção do jovem, acabou admitindo que estava passando por problemas familiares graves. Jesus passou a tarde conversando com ele, não como um pregador, mas como um jovem sábio que compreendia profundamente a dor alheia. Se você está gostando dessas descobertas sobre os anos ocultos de Jesus, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias fascinantes que foram preservadas por tradições milenares. Esse episódio ilustra algo fundamental nos relatos etíopes.
Jesus não nasceu com conhecimento divino completo, mas desenvolveu sua consciência espiritual gradualmente, sempre demonstrando uma empatia e sabedoria que vinham de uma conexão única com o divino. Os textos etíopes sugerem que durante sua juventude, Jesus passava longas horas em contemplação, muitas vezes subindo as colinas ao redor de Nazaré para orar. Essas experiências de intimidade com Deus eram fundamentais para seu desenvolvimento espiritual. Relato 2. Aos 18 anos, segundo a tradição etíope, Jesus já era conhecido em Nazaré não apenas pela sua sabedoria, mas por sua capacidade extraordinária de consolar pessoas que sofriam. Havia uma qualidade em sua presença que trazia paz, mesmo nas situações mais desesperadoras. Uma das histórias mais poderosas fala sobre uma viúva chamada Marta, que havia perdido seu único filho em um acidente. Ela estava tão devastada que parou de comer, de falar, de viver. Os vizinhos não sabiam mais o que fazer para ajudá-la. Maria, mãe de Jesus, pediu ao filho que visitasse a mulher. Jesus foi até a casa de Marta e simplesmente se sentou ao lado dela. Por horas, não disse uma palavra. Apenas permaneceu ali, em silêncio, compartilhando sua dor. Quando finalmente falou, suas primeiras palavras foram: Marta, seu filho vive no coração de Deus, e enquanto você viver, ele vive através do seu amor. Não foram palavras vazias de consolo. Havia uma certeza, uma autoridade espiritual em sua voz que tocou profundamente o coração da mulher. Marta, mais tarde, contaria que naquele momento sentiu uma paz inexplicável, como se uma presença divina estivesse realmente ali com ela. Ela voltou a comer, a sorrir, a viver. Mas mais que isso, ela se tornou conhecida na região por sua capacidade de consolar outras pessoas que passavam por perdas semelhantes. Os manuscritos etíopes enfatizam que Jesus não realizava milagres espetaculares durante sua juventude. Em vez disso, ele curava corações, restaurava esperanças, trazia luz para situações de trevas através de sua presença e palavras. Essa é uma perspectiva fascinante sobre como os dons divinos podem se manifestar. Não sempre através de eventos sobrenaturais dramáticos, mas através de uma capacidade profunda de tocar e transformar vidas humanas. Se essas histórias estão tocando seu coração, deixe um like no vídeo e compartilhe nos comentários qual desses relatos mais chamou sua atenção. Relato 3. Quando Jesus completou 20 anos, segundo os textos etíopes, ele passou por um período de intensa busca espiritual. Não era uma crise de fé, mas um aprofundamento consciente de sua relação com o Pai Celestial. Durante este período, ele desenvolveu o hábito de subir ao Monte Tabor antes do amanhecer para orar. Não eram orações rápidas ou rituais mecânicos. Eram horas de comunhão profunda, de escuta interior, de preparação para algo que ele sentia estar se aproximando. Uma das narrativas mais impressionantes fala sobre uma manhã em que Pedro e João, que ainda eram apenas jovens pescadores da região, decidiram seguir Jesus até o monte para descobrir o que ele fazia lá todas as manhãs. Eles o encontraram em oração, mas havia algo diferente naquela manhã. Uma luz suave parecia emanar de Jesus, e sua voz, embora sussurrante, carregava uma autoridade que eles nunca haviam ouvido antes. Ele não estava pedindo coisas a Deus. Estava conversando com ele como um filho conversa com seu pai. Pedro, mais tarde, descreveria esse momento como o primeiro vislumbre da verdadeira natureza de Jesus. Eles permaneceram escondidos, observando em silêncio, até que Jesus terminou sua oração. Quando ele se levantou, não demonstrou surpresa ao vê-los ali. "Venham", disse simplesmente, "é hora de descer." Durante o caminho de volta, ele conversou com eles sobre a importância da oração, não como obrigação religiosa, mas como necessidade da alma. "A oração", disse Jesus,
não é falar para Deus o que Ele já sabe, mas abrir nosso coração para receber o que Ele quer nos dar. Essa perspectiva sobre a vida de oração de Jesus jovem nos mostra que, mesmo sendo divino, Ele cultivava conscientemente sua relação com o Pai. Era uma escolha diária, uma disciplina espiritual que moldava seu caráter e preparava seu coração para o ministério que estava por vir. Os manuscritos etíopes sugerem que foi durante esses anos de contemplação que Jesus desenvolveu muitas das parábolas e ensinamentos que mais tarde usaria em seu ministério público. Relato 4. Algo que os textos etíopes enfatizam fortemente é como Jesus honrava o trabalho manual. Durante seus 20 e poucos anos, ele não estava apenas matando tempo até começar seu ministério. Ele estava aprendendo lições profundas através do trabalho honesto com suas próprias mãos. Uma história particularmente tocante fala sobre uma época em que houve uma seca severa na região. Muitas famílias estavam passando necessidade e o trabalho escasseou. Jesus e José decidiram não apenas continuar trabalhando, mas oferecer seus serviços gratuitamente para famílias que não podiam pagar. Durante esse período difícil, Jesus desenvolveu uma filosofia de trabalho que mais tarde se refletiria em seus ensinamentos. O trabalho das mãos abençoa tanto quem o faz quanto quem o recebe. Ele costumava dizer que cada peça de madeira tinha sua própria personalidade, sua própria história para contar. Trabalhar com elas exigia paciência, respeito, atenção aos detalhes, qualidades que mais tarde seriam fundamentais em sua forma de lidar com pessoas. Havia também uma dimensão espiritual em seu trabalho. Jesus via cada mesa, cada cadeira, cada porta que construía como uma oportunidade de criar algo belo e útil no mundo. Ele transformava o trabalho manual em uma forma de oração, uma maneira de participar da obra criadora de Deus. Se você está acompanhando essas revelações sobre a juventude de Jesus, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Os textos etíopes também mencionam que Jesus desenvolveu uma reputação de extrema honestidade nos negócios. Nunca cobrava mais do que o justo, sempre entregava o trabalho no prazo prometido, e se algum problema surgisse, ele mesmo assumia a responsabilidade de resolver. Antes de continuarmos com mais relatos, é importante entender por que essas histórias não fazem parte da tradição cristã ocidental. Não se trata de uma conspiração ou ocultação deliberada, é resultado de processos históricos complexos e fascinantes. A igreja etíope desenvolveu-se isoladamente devido à sua localização geográfica e às barreiras linguísticas, enquanto o cristianismo ocidental estava sendo moldado pelos concílios de Niceia, Constantinopla e outros. A Etiópia mantinha suas próprias tradições e interpretações. Durante o século IV, quando o cânon bíblico estava sendo definido no mundo ocidental, a Etiópia já tinha sua própria coleção de textos sagrados. Muitos desses textos eram traduções de manuscritos gregos e aramaicos antigos que se perderam em outros lugares. É importante notar que os etíopes não veem esses textos como mais importantes que os evangelhos tradicionais. Eles os veem como complementares, como peças adicionais de um quebra-cabeças que nos ajuda a compreender melhor a vida de Jesus. A preservação desses textos foi possível graças ao sistema monástico etíope. Mosteiros isolados nas montanhas se tornaram verdadeiras bibliotecas vivas, onde monges dedicavam suas vidas a copiar e preservar manuscritos antigos. Relato 5. Uma das características mais marcantes do Jesus jovem nos relatos etíopes é sua sensibilidade especial pelos marginalizados da sociedade. Aos 25 anos, ele já havia desenvolvido uma reputação de defender aqueles que não tinham voz. Uma das histórias mais impactantes fala sobre um leproso chamado Simão, que vivia isolado nos arredores de Nazaré.
A lei judaica era clara. Leprosos deviam manter distância das pessoas saudáveis, gritar impuro quando alguém se aproximasse e eram considerados mortos civilmente. Jesus, contrariando todas as convenções sociais, visitava Simão regularmente. Não apenas conversava com ele, mas se sentava ao seu lado, compartilhava comida, tratava-o como um ser humano completo e digno de amor. Os líderes religiosos locais confrontaram Jesus sobre isso. "Por que você se contamina com esse homem?" perguntaram. A resposta de Jesus foi profética. A única contaminação que devemos temer é a do coração que se fecha para o sofrimento alheio. Simão, segundo o relato, não foi curado fisicamente durante essas visitas, mas sua dignidade foi restaurada. Ele voltou a sorrir, a ter esperança, a se sentir parte da humanidade. E quando Jesus finalmente iniciou seu ministério público, Simão se tornou um de seus seguidores mais dedicados. Essa história nos mostra que, mesmo antes dos milagres de cura famosos, Jesus já estava transformando vidas através de algo ainda mais poderoso: amor incondicional e aceitação radical. Os manuscritos etíopes enfatizam que Jesus aprendeu muito sobre compaixão durante esses encontros com pessoas rejeitadas pela sociedade. Cada conversa, cada gesto de bondade estava moldando o coração do futuro Salvador. Deixe nos comentários o que você acha sobre essa forma de Jesus demonstrar amor, através da presença, da aceitação, da dignificação de pessoas que a sociedade havia descartado. Relato 6. Conforme Jesus se aproximava dos 30 anos, os textos etíopes descrevem um período de preparação interior intensa. Ele sabia que seu tempo de vida privada estava chegando ao fim, que algo maior estava por vir. Durante esse período, ele desenvolveu o hábito de fazer jejuns prolongados, não por obrigação religiosa, mas como forma de disciplinar o espírito e buscar clareza divina. Eram momentos de intensa comunhão com Deus, de preparação para a missão que estava por vir. Uma passagem particularmente tocante descreve uma noite em que Jesus passou em oração no Jardim das Oliveiras, próximo à sua casa. Ele estava lutando, não com dúvidas sobre sua identidade divina, mas com a compreensão plena do que significaria sua missão pública. "Pai", orava ele, "sei que chegou a hora de deixar a vida simples, o trabalho silencioso, o anonimato abençoado. Dai-me força para o que está por vir." Segundo o relato, foi nessa noite que Jesus teve uma visão clara de todo o seu ministério futuro. Os ensinamentos, os milagres, os conflitos e, sim, também o sofrimento que culminaria na cruz. Mas longe de desanimá-lo, essa visão o encheu de determinação e paz. Ele compreendeu que os anos de preparação silenciosa haviam sido fundamentais. Cada lição aprendida, cada pessoa tocada, cada momento de oração havia sido parte de um plano divino maior. Os textos etíopes sugerem que Jesus passou os últimos meses, antes de seu batismo, visitando todas as pessoas que haviam sido importantes em sua formação, despedindo-se da vida privada, mas não das pessoas que amava. Relato 7. O último relato sobre os anos perdidos de Jesus nos manuscritos etíopes é profundamente emocionante. Fala sobre a manhã em que ele acordou sabendo que era hora de deixar Nazaré e iniciar seu ministério público. Ele se levantou antes do amanhecer, como sempre fazia, mas dessa vez não subiu ao monte para orar sozinho. Em vez disso, caminhou pelas ruas de Nazaré, observando pela última vez como pessoa comum os lugares onde havia crescido. A oficina de carpintaria, onde aprendera sobre trabalho honesto, a sinagoga onde desenvolvera amor pelas escrituras, a casa dos vizinhos que havia consolado em momentos difíceis, o poço onde tantas vezes conversara com pessoas sobre a vida e sobre Deus. Quando voltou para casa, encontrou Maria acordada preparando o desjejum. Ela não disse nada, mas seus olhos demonstravam que sabia. Era chegada a hora. "Mãe",
disse Jesus suavemente. Tudo o que aprendi aqui, todos os momentos que vivemos juntos, nada disso será perdido. Vai estar comigo em cada palavra que eu disser, em cada pessoa que eu tocar. Maria simplesmente assentiu e o abençoou. Ela havia guardado no coração todas as coisas sobre seu filho extraordinário e sabia que este momento chegaria. Quando Jesus partiu de Nazaré naquela manhã, não estava deixando sua juventude para trás. Estava levando consigo todas as lições, todas as experiências, toda a sabedoria acumulada durante os anos perdidos, que na verdade nunca estiveram perdidos. É natural que você se pergunte, por que essas histórias não fazem parte da Bíblia que conhecemos? A resposta está na história complexa da formação do cânon bíblico. Durante os primeiros séculos do cristianismo, existiam dezenas de evangelhos, cartas e textos circulando entre as comunidades cristãs. Diferentes regiões preservaram diferentes coleções de textos. O que hoje conhecemos como Novo Testamento foi o resultado de um longo processo de discernimento que durou séculos. A igreja etíope, isolada geograficamente, preservou uma tradição textual diferente. Sua Bíblia contém 81 livros, incluindo textos como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e várias narrativas sobre a infância e juventude de Jesus. É importante entender que isso não torna esses textos automaticamente menos confiáveis ou mais confiáveis que os evangelhos tradicionais. São simplesmente parte de uma tradição cristã diferente, que se desenvolveu em paralelo ao cristianismo ocidental. O que torna esses relatos particularmente interessantes é que eles não contradizem os evangelhos canônicos. Eles os complementam, oferecendo insights sobre aspectos da vida de Jesus que os evangelhos tradicionais não exploraram. Para os etíopes, essas histórias não são apenas curiosidades históricas. São parte integral de sua compreensão sobre quem Jesus era como pessoa, como ele se preparou para sua missão e como sua humanidade e divindade coexistiam harmoniosamente. O que essas narrativas etíopes nos oferecem é uma perspectiva única sobre a humanidade de Jesus. Em vez de vê-lo como alguém que nasceu com conhecimento e maturidade divinos completos, elas nos mostram um processo de crescimento, aprendizado e preparação. Essa perspectiva é profundamente consoladora para qualquer pessoa que busca crescimento espiritual. Jesus não saltou magicamente da infância para a maturidade espiritual. Ele cultivou conscientemente sua relação com Deus, desenvolveu sua capacidade de amar e servir, aprendeu através de experiências humanas reais. Os relatos etíopes nos mostram um Jesus que chorou com os que choram, que trabalhou com as próprias mãos, que passou tempo com os rejeitados pela sociedade, que lutou em oração, que se preparou cuidadosamente para sua missão. Isso não diminui sua divindade, pelo contrário, torna sua humanidade ainda mais preciosa. Mostra-nos que é possível crescer em sabedoria e graça, que é possível desenvolver um coração compassivo, que é possível se preparar para servir a algo maior que nós mesmos. Para muitas pessoas, imaginar Jesus apenas como uma figura divina distante pode ser intimidador. Mas vê-lo como alguém que passou por um processo real de crescimento e preparação torna sua vida mais inspiradora e imitável. Essas histórias nos convidam a ver nossa própria jornada espiritual, não como um fracasso por não sermos perfeitos, mas como um processo belo de crescimento, aprendizado e preparação para servir. Para compreender completamente o valor desses relatos, precisamos entender como eles moldaram a espiritualidade etíope ao longo dos séculos. Na Etiópia, Jesus não é visto apenas como o Salvador divino distante. Ele é visto como alguém que compreende profundamente a experiência humana porque a viveu completamente. Alguém que trabalhou, que sofreu, que cresceu, que se preparou. Essa perspectiva criou uma tradição cristã única, onde o trabalho manual é valorizado,
onde a contemplação e a oração são centrais, onde cuidar dos marginalizados é fundamental, onde o crescimento espiritual é visto como um processo gradual e belo. Os mosteiros etíopes, que preservaram esses textos por séculos, desenvolveram práticas espirituais baseadas nesses ensinamentos. Monges passam anos em contemplação, como Jesus fazia em sua juventude. O trabalho manual é visto como forma de oração. O serviço aos pobres é considerado essencial. Para os etíopes, esses não são apenas relatos históricos interessantes. São modelos de como viver uma vida espiritualmente significativa. Independentemente de nossa tradição religiosa específica, essas narrativas etíopes oferecem lições valiosas para qualquer pessoa que busca crescimento pessoal e espiritual. Primeiro, elas nos lembram da importância da preparação silenciosa. Jesus passou 18 anos se preparando para 3 anos de ministério público. Isso nos ensina que os períodos de aparente inatividade em nossas vidas podem ser, na verdade, tempos cruciais de formação e preparação. Segundo, mostram-nos o valor do trabalho honesto como forma de crescimento espiritual. Jesus encontrou lições profundas na carpintaria, no contato com clientes, na criação de objetos úteis e belos. Terceiro, enfatizam a importância da contemplação e da oração, não como obrigações religiosas, mas como necessidades da alma, como formas de manter conexão com nosso propósito mais profundo. Quarto, demonstram que a verdadeira grandeza espiritual se manifesta no cuidado pelos marginalizados, na compaixão pelos que sofrem, na dignificação dos que foram rejeitados pela sociedade. Por fim, essas histórias nos ensinam que o crescimento espiritual é um processo gradual e belo, não uma transformação instantânea. É feito de escolhas diárias, de disciplinas silenciosas, de momentos pequenos, mas significativos de amor e serviço. Se você tem se sentido impaciente com seu próprio ritmo de crescimento, essas narrativas podem trazer paz e perspectiva. Até mesmo Jesus passou por um processo de preparação e desenvolvimento. Uma das lições mais importantes que essas descobertas nos oferecem é sobre a riqueza e diversidade do cristianismo primitivo. Longe de ser uma tradição monolítica e uniforme, o cristianismo dos primeiros séculos era um mosaico de tradições, interpretações e práticas. A tradição etíope preservou aspectos da fé cristã que se perderam ou foram menos enfatizados em outras tradições. Isso não torna nenhuma tradição superior às outras. Torna todas elas mais ricas quando compreendidas em conjunto. É como ter diferentes fotografias da mesma montanha, tiradas de ângulos diversos. Cada perspectiva revela aspectos que as outras não capturam. Juntas, elas nos dão uma visão mais completa e profunda. Os manuscritos etíopes nos lembram de que existem tesouros espirituais, preservados em tradições que talvez não conhecemos bem. Eles nos convidam à humildade, à curiosidade, ao respeito pelas diferentes formas que a fé assumiu ao longo da história. Para o mundo contemporâneo, isso é uma lição valiosa sobre diversidade e unidade. É possível manter convicções profundas enquanto respeitamos e aprendemos com tradições diferentes das nossas. Chegamos ao final desta jornada através dos anos perdidos de Jesus, conforme preservados na tradição etíope. Esperamos que essas narrativas tenham tocado seu coração e expandido sua perspectiva sobre uma das figuras mais importantes da história humana. O que essas histórias nos oferecem, acima de tudo, é uma visão mais completa e humana de Jesus. Alguém que cresceu, aprendeu, se preparou, lutou, amou e se dedicou conscientemente ao seu propósito divino. Elas nos lembram de que os períodos silenciosos de nossas vidas, aqueles momentos que parecem insignificantes ou preparatórios, podem ser os mais importantes para nossa formação.
que o crescimento espiritual é um processo belo que merece ser respeitado e cultivado. Se você ficou tocado por essas descobertas, reflita sobre sua própria jornada. Quais são os anos silenciosos da sua vida que, na verdade, estão sendo fundamentais para sua preparação? Como você pode cultivar mais conscientemente sua vida interior? De que formas você pode servir aos marginalizados ao seu redor? As tradições etíopes nos ensinam que Jesus passou 18 anos aprendendo a ser plenamente humano para poder servir plenamente à humanidade. Que inspiração mais bela poderíamos ter para nossa própria jornada de crescimento e serviço? Inscreva-se no canal para continuar descobrindo tesouros escondidos da história, da espiritualidade e da sabedoria humana. Deixe nos comentários qual dessas histórias mais tocou seu coração e compartilhe este vídeo com pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E lembre-se, sua própria jornada espiritual é preciosa e significativa, mesmo nos momentos que parecem silenciosos ou preparatórios. Até a próxima descoberta extraordinária. Que você cresça em sabedoria, graça e compaixão, assim como o jovem Jesus cresceu durante seus anos formativos nas colinas da Galileia.